É isso aí. Boa tarde a todos, né? Para que vocês se acostumem nesse mesmo horário. Eu, mais meu amigo Danilo. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Aqui para fazer uma live da rede social de Osasco. Anterior o som não saiu muito bom. Vai avisando pra gente aí se tá bom, se não tá bom. O Danilo vai colocar. Vou acompanhar aqui ao vivo. Acompanhar ao vivo. A gente está nessa fase de setup aí, né? Então a gente está se ajustando, montando os equipamentos, acertando o cenário. Mas vamos deixar legal para que vocês participem aí também, né? Nas próximas lives, a gente entrevista todo mundo, tá bom? Então a ideia é que a gente tenha vez e voz, né? Continuar realizando os projetos da rede social de Osasco, que essa é mais uma ferramenta, né? Ferramenta aí que o Facebook nos dá para que a gente consiga ligar, né, a cidade de Osasco. Então qual que é a ideia dessa live, qual que é a ideia desse programa, né, que a gente está iniciando? A ideia é que a gente ligue às 19 horas da cidade de Osasco. Acho que diminui um pouquinho o volume aí. Estou fazendo, só para ver aqui. Então vamos lá, vamos explicar para vocês, para quem não sabe, né? Meu nome é Rafael, somos da Rede Social de Osasco. O que é a Rede Social de Osasco, né? Para quem não segue aí. A ideia da rede é unir, fortalecer e organizar o terceiro setor da nossa cidade, os projetos sociais, né? Então a ideia é fazer com que a gente consiga dar vez e voz aos projetos sociais que tanto colaboram com a nossa cidade. Mas dar vez e voz para o terceiro setor, que é o setor dos projetos sociais, é bom só para os projetos sociais? Não, é bom para a cidade. Então, explicar para vocês mais ou menos o seguinte, rapidamente. O que é o primeiro, o segundo e o terceiro setor? Primeiro setor é o Estado. Tudo aquilo que a gente enxerga. Poder público é o legislativo, o executivo e o judiciário. Esse é o primeiro setor. São os funcionários públicos, os servidores públicos. Prefeitos, vereadores, funcionários, todos eles. São todos servidores públicos. Aí tem o segundo setor, que é os comerciantes, os empresários, todos eles. Segundo setor, viés, né, que tem a parte econômica aí, né, lucro, né, é o segundo setor. E nós temos aí o terceiro setor, né, que é sem fins lucrativos, que é o terceiro setor, o setor dos projetos sociais. É importantíssimo que a gente entenda que tem que ter uma união entre primeiro, segundo e terceiro setor na cidade para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor. Por exemplo, hoje aqui, estamos aonde, Danila? No Smart Place Coworking. Né? O que é o Smart Place Coworking? De uma forma simples, é um escritório compartilhado. Então a gente oferece o serviço, toda a infraestrutura de um escritório, como prestação de serviço. Então você paga uma mensalidade, você tem recepcionista, água, luz, IPTU, internet, posição de trabalho, tudo que você teria num escritório, só que você paga através de serviço e além disso você se conecta com outras empresas, outras pessoas, né, gera negócios, enfim, isso é um coworking. Então você vê que interessante, a rede social de Osasco, ela não tinha aonde fazer suas reuniões. E com a união com o segundo setor, que é o setor do empresário da cidade de Osasco, nós conseguimos aqui chegar até o Danilo. Sim. E hoje nós fazemos nossas reuniões mensais aqui no Cowork, no Smart Place Cowork. Então, tanto as reuniões mensais, quanto também, se alguém quiser doar qualquer coisa para a rede social de Osasco, para as pessoas que são da rede, às vezes está aqui no centro, pode vir aqui onde fica, fala o endereço. Aqui é Rua Melvin Jones, número 143. Nós estamos na frente da Delegacia do Idoso, ao lado da Junta Militar, próximo do Clube Floresta. Então é isso, a gente precisa começar a entender que a cidade de Osasco precisa unir primeiro, segundo e terceiro setor. A cidade precisa compreender que é necessário chamar o terceiro setor para o diálogo. Sim. O poder público precisa entender que é necessário chamar o terceiro setor para entender melhor a cidade de Osasco. Porque o espaço que o terceiro setor ocupa, ninguém ocupa. Ninguém faz tão bem projetos sociais, ações sociais como o terceiro setor. Sim. Por mais que o primeiro setor tente, quem é o expert do assunto em projetos sociais, em eventos sociais, é o terceiro setor. Então o que a gente precisa entender? Que não tem que ter competição entre primeiro, segundo e terceiro. Nós temos uma cidade para administrar e essa cidade precisa ser administrada da melhor forma.
E como que você administra uma cidade da melhor forma? Você traz as melhores ferramentas, você traz as melhores pessoas, né? Você quer administrar, você precisa perguntar para a cidade do que ela precisa primeiro. Então a gente precisa atualizar essa forma de governar. A gente precisa ter uma mesa redonda, onde mensalmente a gente coloca o primeiro, o segundo e o terceiro setor para dialogar. E você pode ter certeza, Danilo, e todos aqueles que estão nos ouvindo, a cidade vai errar muito menos. Porque a partir do momento que você chama a sociedade civil, ela começa a desenvolver cidadania. Ela começa a entender que a cidade também pertence a ela e que ela também pode apoiar boas iniciativas. Por exemplo, quanto que a cidade não deve gastar para retirar entulho, para retirar lixo? Você imagina se ninguém jogasse lixo na rua? Nossa. O quanto a cidade deixaria de gastar com a retirada desses lixos e poderia investir numa parte hoje que há tempos, né, que vem atrapalhando o crescimento da nossa cidade, que é a saúde. Quanto sobraria para a máquina administrativa investir na saúde se ela não tivesse que gastar em retirar, né, os entulhos? Então a gente precisa entender que a política precisa mudar, melhorar? Precisa também, claro que nós todos sabemos, mas a sociedade civil também precisa melhorar. A sociedade civil precisa entender que a gente tem que criar um novo pacto. Que pacto é esse? Um pacto de uma cidade que a gente sonha. Que cidade que você sonha? Que cidade que você quer? Ou será que a gente vai continuar vendo boas cidades apenas pela televisão? Será que para eu ter uma boa cidade, uma cidade limpa, uma cidade organizada, né, com tecnologia, eu tenho que ir para a Europa? Eu tenho que ir para os Estados Unidos? Eu tenho que ir para a Austrália? Será que é justo eu ter que viajar longe para poder ter uma cidade boa? Eu não posso morar numa cidade boa? Então a gente precisa começar a entender a importância nossa na cidade e o quanto a gente pode influenciar positivamente. Então a ideia dessa nossa live é que para que a gente, né, nós da rede social de Osasco, dividimos Osasco em 19 áreas. Isso que eu ia perguntar, só um adendo, resumindo, a gente precisa parar de esperar também, começar a fazer, né? Sim. Ficar só esperando o primeiro setor, não dá para terceirizar, né, nosso problema. Se a gente quer um lugar melhor, se a gente quer viver num lugar melhor, a gente também precisa contribuir para que esse lugar fique melhor, né? Sim. Mas o que eu ia te perguntar, assim, falar mais sobre a rede social de Osasco, né? Porque as pessoas me perguntam, né? Mas o que é a rede social de Osasco? Para que serve a rede social de Osasco? Como é que funciona a rede social de Osasco? Então estou aqui lhe fazendo essas perguntas para nada melhor que você, né? Para esclarecer para o pessoal todas essas dúvidas aí, que é muito corriqueiro. Então, como que a gente faz para entender melhor a rede social de Osasco? Curte a página da rede social de Osasco, né? Dá um like lá. Dá um like lá que você vai começar a entender. Qual que é a ideia da rede? A ideia da rede, né, em agosto de 2015, fizemos a primeira reunião. Esse projeto ele veio da cidade de São Paulo, né? A ideia era apenas ter mutirões de serviço pela cidade. Fizemos nosso primeiro mutirão de serviço no Munhoz Júnior. Por que no Munhoz Júnior? Porque, como eu sou advogado, atuo na área criminal, eu estava colaborando com algumas famílias que estavam lá. A chacina que teve, foram 32 pessoas mortas em 3 semanas, né? Algo que abalou a nossa cidade e principalmente o bairro do Munhoz Júnior. E eu senti, né, o quanto o bairro estava triste, o quanto o bairro estava desesperado, o quanto algo deveria ser feito. E quando eu comecei a colaborar com a rede social do centro e comecei a entender como funcionava, eu falei, vamos levar esse projeto para Osasco. Qual que é a ideia? A ideia é que o mal atuou lá, matando 32 pessoas. Nada mais justo do que o bem atuar também. 32 pessoas? 32 pessoas mortas. De todos os 32 mortos, apenas um tinha passagem pela polícia e era por pensão alimentícia. Então a gente o mal atuou naquela região. O que a gente precisava fazer? O bem também atuar. Onde tem treva, você tem que levar luz. Não briga com a treva, leva luz, ela faz o papel dela. Então a ideia a gente trouxe para Osasco um mutirão, foi chamado de Mutirão do Bem. Ficamos no bairro do Munhoz Júnior por uns 3 meses. Conseguimos lá conversar com gestora de UBS, as escolas estaduais,
a população, né, com os projetos sociais, começamos a descobrir como funcionava aquele bairro e levamos o serviço. E o engraçado é que no dia do evento, né, a Globo compareceu lá, deu mais notoriedade, mas a gente descobriu que o bairro nos abraçou, né? Tanto que tinha um carro do Ministério Público Federal que ia ficar lá e o motorista ia passar a noite lá, por causa que o caminhão ele tinha que ficar próximo, né? Foi oferecido para ele dormir numa outra casa lá, né? Você não quer vir? Depois oferecer almoço para ele. Então você viu que o bairro entendeu que eles estavam lá para ajudar o bairro e o bairro abraçou o projeto. E aí nós fizemos o segundo no bairro do Conceição, 8 tendas no primeiro, já foi para 19 tendas no segundo. Caramba! Né? E aí conseguimos. Então o Mutirão do Bem é uma união entre poder público e sociedade civil. Eu até falo num dos vídeos, se vocês quiserem colocar, só digitar Rede Social de Osasco no YouTube, que vocês vão ter vários vídeos. Num dos vídeos, nesse primeiro evento, eu falo que não há melhor união do que da sociedade civil com o poder público. O poder público não pode se afastar da sociedade civil e a sociedade civil não pode se afastar do poder público. Então, fizemos o evento, fizemos o segundo no Conceição e descobrimos que por esses 2 eventos passaram 72 projetos sociais. E aí eu falei, tá aí, uma forma da gente colaborar, porque as pessoas perguntavam o seguinte para mim: legal o Mutirão do Bem, vocês vão lá, colaboram, e no dia seguinte, o que a gente faz? Né? Ótima ideia, mas e o dia seguinte? Não tem a continuidade. Não tem a continuidade. Então, a ideia, quando eu vi que 72 ONGs, projetos sociais, passaram por nós, eu falei, tá aí aonde a gente tem que atacar. E eu comecei a andar pela cidade de Osasco, atraindo pessoas que gostam de fazer o bem. Então, vários projetos sociais, fui conhecer, comecei a entender o que é esse universo do terceiro setor, que é esse universo de pessoas que simplesmente dão a vida pelo outro. O que é esse universo de pessoas que na maioria das vezes trabalham voluntariamente, de graça. Né? Eu sempre falo, as pessoas perguntam, por que você gosta de ajudar? Eu falo que cada um tem seu esporte favorito. Uns gostam de jogar bola no final de semana, eu gosto de ajudar pessoas. Normal, né? Isso vem da minha mãe já faz trabalho social há mais de 40 anos. Então, descobrimos, e aí o que eu fiz de lá para cá? Comecei a buscar pessoas que gostam de fazer o bem na nossa cidade. E com isso, hoje nós estamos aí em uma média de 250 pessoas, né? E é um grupo incrível, onde tudo aquilo que se pede consegue, né, uma resposta positiva. Então, há doações de tudo aquilo que a gente possa imaginar, cadeira de roda, muleta, remédio, tudo que você possa imaginar de doações. Então, eu estou fazendo com isso, eu estou deixando mais latente a minha cidadania. Eu estou começando o espírito altruísta, essa empatia de se me colocar no lugar do outro, está sendo feito. E com isso, nosso lema, que é que o bem vire moda, que o bem vire moda, seja cada vez mais praticado. Então, às vezes as pessoas perguntam: ô Rafael, você não fala mal de ninguém nas redes sociais? Eu falo, não falo, porque eu não quero divulgar o mal, eu quero divulgar o bem. Se você fizer uma boa coisa, eu vou falar de você. Não. Se alguém fizer algo que não é legal, não tem problema, eu não vou ficar divulgando o mal que ele faz. Então essa é a nossa ideia, divulgar o bem na cidade, divulgar os projetos sociais, divulgar realmente uma cidade que eu pelo menos não conhecia, e entender que tem muita gente boa na nossa cidade. Mas o que acontece? 250 pessoas, né, conseguiu aí impactar a nossa cidade. Agora você imagina que a gente dividiu Osasco em 19 áreas. Para quê? Para que a gente conheça melhor cada área, para que cada área conheça melhor os projetos sociais que existem em cada área. E com isso a gente vai começar a conhecer a cidade cada vez mais. Por exemplo, seria um processo de autoconhecimento, né? Sim, então o que acontece? A gente está muito em moda agora, né? Graças a Deus, né? Falar de meio ambiente, falar do número de agrotóxicos que estão sendo liberados aí na nossa comida e por aí vai. E agora nós temos essa tragédia que está acontecendo lá em Rondônia, da queimada. É triste o que está acontecendo lá, é muito triste. Só que eu, Rafael, aqui de Osasco, com a minha vida atarefada do jeito que eu tenho, eu consigo ir lá apagar o fogo de Rondônia? É difícil. Mas se eu te falar que isso também acontece na cidade de Osasco, que a gente tem Mata Atlântica, que a gente não cuida, que a gente é a segunda cidade mais poluída do estado de São Paulo. Caraca.
que a gente poderia ter uma vida muito mais saudável se a gente tivesse um ar melhor. Então, a Amazônia faz parte do Brasil. Eu não consigo ajudar a Amazônia nesse momento, mas eu consigo ajudar a minha cidade. Ajudando a minha cidade, eu também vou estar ajudando a Amazônia, porque eu vou estar criando uma consciência. Porque de nada adianta eu querer ajudar a Amazônia se eu não reciclo meu lixo. Se eu não pego o óleo e dou a destinação correta para ele, se eu não pego a pilha e dou a destinação correta. Então eu tenho que criar, na verdade, um ambiente favorável para que a gente polua menos, não apenas a Amazônia, mas o Brasil como um todo. E aonde eu posso começar? Na minha cidade. Então a gente pode transformar a nossa cidade num lugar melhor. Então hoje, por diversos momentos na minha vida, porque eu faço projetos sociais aí desde os 14 anos de idade, eu estive em projetos nacionais. E eu, de um tempo para cá, 2013 praticamente, eu falei, parei, não quero mais, é uma utopia achar que eu estou ajudando o meu país, mas ajudar a minha cidade é minha obrigação. E aí eu vim para Osasco, né? Sou morador aqui há 41 anos, e falei, não, vamos tentar melhorar a cidade, porque quando eu ia em projetos nacionais, eu conseguia visitar os estados, praticamente por ano. O que eu faço? Indo uma vez por ano, uma vez por mês, são 12, né? Quantas vezes? Então, eu não consigo lá ver o que está acontecendo, diferente daqui de Osasco. Eu moro aqui, então eu consigo acompanhar aquilo que nós estamos fazendo. Sim. Mas mesmo assim eu descobri que para ter mais qualidade, a gente precisa dividir a cidade em 19 áreas. Então, o sonho é que essas 19 áreas comecem a se reunir mensalmente, já diversas áreas já estão se reunindo, se reúnam mensalmente e comecem a trazer as demandas da cidade. Comecem a falar que bairro que ela sonha. O que ela sonha para a sua cidade? Né? Isso é organização. Isso é informação para que o poder público comece a administrar a cidade de acordo com as demandas da cidade. Sim. Né? Para que ele comece a entender que para ele fazer qualquer tipo de obra, pequena, média ou grande, primeiro ele tem que questionar a cidade. E é interessante isso aí que você falou, né? Porque assim, quem sabe dessas necessidades é o povo. Sim. Daquela área. Então faz todo sentido, né? Para quem que eu administro a cidade? O povo. Quem tem que falar para mim para onde eu tenho que ir? O povo. Não é? Né? Se eu por acaso, é igual eu sempre falo, tem um exemplo que é bem ruim, mas às vezes eu falo para uma pessoa assim, sociedade civil, né? Eu falo para a pessoa assim, eu olho para uma pessoa, ele é careca, e eu acho que ele está precisando de uma peruca, mas ele adora a careca dele. E como tem muita gente que adora a careca dele, ele gosta. E aí eu vou dar uma peruca para ele. O que ele vai fazer com a peruca? Ele não vai usar. Eu gastei dinheiro. Isso é o poder público, né? Eu gastei dinheiro, ele não vai usar porque ele adora o formato dele daquele jeito. Eu gastei dinheiro à toa. Agora, se eu pergunto para ele o que ele precisa, ele está precisando de uma bermuda. Ele vai ficar super feliz com a bermuda. Sim. E ele vai usar a bermuda e o dinheiro que eu gastei vai ser empregado. Então a gente precisa começar a entender. Tem bairros, teve um bairro aqui na cidade de Osasco, que é de classe média alta, que o poder público construiu uma creche lá. E conversando com uma pessoa lá, a pessoa me disse o seguinte: Rafael, nosso bairro é de classe média para classe média alta, a gente não precisa de creche. O que a gente estaria precisando? De uma creche para a terceira idade. Sério? Aí sim a gente precisaria, porque tem muito idoso aqui. Na velhice, a terceira idade vem para esse bairro porque a família tem condições, né? E aí a gente cuida deles. Então tem várias casas aqui que tem gente, tem idoso. O idoso aqui tem uma quantidade grande de idoso. Então, se tivesse feito uma creche, entre aspas, um local, né, para se colocar, para que a gente pudesse ter atendimento para idoso, o bairro estaria sendo atendido. Mas essa creche, ela não é usada pelo bairro, porque ninguém no bairro precisa. A maioria ali, não sei qual a quantidade, mas praticamente 90% é usado por pessoas que não são de Osasco, porque está na divisa, porque próximo dali tem um bairro mais carente, né? Conseguiu, legal, está sendo usado, né, por alguém que precisa, isso é ótimo, né? Não tiro isso, mas se tivesse questionado,
Teria sido empregado melhor em recurso público, né? Da cidade de Osasco. Então, porque Osasco está ajudando São Paulo. Sim. Mas quem tem que ajudar São Paulo é São Paulo. É. Né? São Paulo consegue andar sozinho, né? É uma cidade pequena, mas consegue, né? Então a gente precisa melhorar esse diálogo. Então a gente precisa entender que é novos tempos. A gente precisa começar a entender que vai ser muito mais barato a gente questionar a população para depois fazer alguma coisa. Rafa, deixa eu te fazer 2 perguntas. A primeira, que eu acho que o povo aí que não conhece vai querer saber. Tem algum cunho político o projeto Rede Social de Osasco? Então, o que acontece? Lá no nosso... Ou ele é apartidário? Nós falamos que, sempre falo da Rede Social de Osasco, que ela nunca vai ser um grupo de oposição à cidade. Por quê? Porque ela não é movimento partidário. Então, coisa de oposição, atitudes de oposição são coisas de partido político. Nós somos um movimento da sociedade civil. E nós, nesse grupo, nos grupos de WhatsApp, tanto nas 19 áreas quanto no grupo principal da Rede Social de Osasco, nós temos regras. Não se pode falar de política partidária, não se pode falar de religião e não se pode falar de futebol, ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, correntes e tudo mais. Por que isso? Nós não somos contra a política. Tanto que nós fazemos política, só que social. Nós não somos contra a religião, tanto que eu vou na minha igreja, Missão Cristo Volta, em Quitaúna, né? Abraço aí Pastor Jonas, um local que mudou a minha vida, né? Completamente, adoro muito, né? Estou sempre lá na igreja, né? Não é isso. Por que também não de futebol? Tem meu time, torço para o São Paulo, né? Não está muito bem agora, mas vai melhorar se Deus quiser. Mas não é isso, é porque cria-se muita polêmica. Sim. E grupos para se falar de política, já existem vários. Sim. Grupos para falar de religião, existem vários. Grupos para falar de futebol, já existem vários. Agora, para falar de projeto social, para falar sobre aquilo que a sociedade civil está produzindo, não existe. Ou é muito pouco. Então, se a gente... o que nos une na Rede Social de Osasco? Os projetos sociais. Se é o que nos une projetos sociais, o que a gente tem que falar no grupo? Projetos sociais. Porque se eu abrir espaço para uma religião, eu tenho que abrir espaço para todas as religiões. Se eu abrir espaço para falar sobre um partido político, eu tenho que abrir espaço para todos os partidos políticos. Se eu abrir espaço para falar de um time de futebol, eu tenho que abrir espaço para falar de todos os times de futebol. Sim. Né? Não é ideia, né? Não é ideia. A ideia não é nem tanto o que você pensa, a ideia é o que você faz. O que você tem produzido pela cidade de Osasco. O que você tem feito de bom pela nossa cidade. A cidade dos nossos sonhos. Ela vai ser feita por quem? Por nós. Então a gente precisa começar a entender que a cidade pertence a todos nós que nela vivem. Todos que nela vivem pertencem. Nós temos direitos, mas temos deveres também. Né? Você pega o nosso projeto aí, Abrace Sua Escola, que é levar serviço de zeladoria para as escolas estaduais. Nesses 2 eventos que nós fizemos, nós conseguimos plantar aí mais de 100 árvores. Caramba. Quantas eu plantei? Nesses 2, 2? 2. No primeiro evento foram pintadas 22 salas de aula. Quantas salas eu pintei? Comecei uma e não terminei, porque eu tinha outras coisas para fazer no evento. Então, qual foi a ideia quando surgiu essa ideia? Organizar as pessoas. Na verdade, quem fez foi a própria escola e o próprio bairro. Só que a gente precisa de alguém que estimule eles a fazer. Então, na verdade, na prática mesmo, no dia, a minha participação não é tão grande. A minha participação é antes. Unindo essas pessoas, fazendo com que elas entendam que a escola pertence a elas, fazendo com que elas entendam que elas têm que sentir aquele sentimento de pertencimento, que eu tenho que cuidar, que é meu. Eu tenho que limpar, eu tenho que cuidar, eu tenho que pintar o muro da escola, a gente grafitou o muro da escola, tem várias coisas que nós fizemos, né? Captação de água de chuva, né? Tanto que uma dessas escolas inscreveu esse projeto que nós fizemos num campeonato estadual e ficou em 3º lugar no campeonato. 3º lugar, campeonato feito pelo Sesc ou Senac, não lembro agora. Então, o que nós fizemos? Organizamos eles. O que precisa organizar? Então, se cada escola do nosso município cuidasse da própria escola, todas as escolas têm Osasco, como eu disse, segunda cidade mais poluída do estado de São Paulo, certo? 52 escolas, todas têm um terreno grande. Se a gente arborizasse
todas as escolas, criasse, igual meu amigo Bacalov sempre fala do Arborizando Osasco, se a gente criasse microflorestas em cada escola, o quanto a gente melhoraria o ambiente. Isso a gente precisa. Precisa para fazer isso. A gente precisa esperar, né? que o poder público faça isso, ou eu no meu bairro, porque é o seguinte: se eu plantar uma árvore na minha escola, vai fazer bem para o poder público ou para mim que estou lá? Para você, óbvio. Vai melhorar o ar de quem? Do poder público ou meu? Seu. Então quem tem que fazer se o poder público não está fazendo? Nós. Sim. Então a gente tem que começar a entender que certas coisas quem tem que fazer somos nós. A gente pode até questionar, né, o poder público, tudo, é dever, mas se a gente não fizer, né? Então aquilo que ficar esperando o poder público fazer, ficar só questionando, sim, não vai resolver, né? Aquilo que está ao nosso alcance a gente tem que fazer. Sim. Deu alcance, vamos fazer. Então, se a gente constrói uma escola melhor, vão ter alunos melhores. E eu estou bem triste com o ambiente que eu tenho visto nas escolas. Bem triste mesmo. Por quê? O dinheiro que chega às escolas está muito aquém do que elas precisam. Por isso que nós estamos desenvolvendo numa escola piloto chamada Américo Marco Antônio, um projeto chamado Escola Inteligente e Sustentável. A gente quer fazer com que a escola gere renda. Estamos começando com doação de óleo usado. Primeiro, o óleo usado, quando eu despejo no ralo da pia, 1 litro de óleo, ele contamina 26 mil litros de água. Nossa. Só que esse óleo eu posso gerar renda com ele. Além de eu estar ajudando o meio ambiente, me ajudando, porque eu sou o meio ambiente, nós somos o meio ambiente, além de ajudar o meio ambiente, eu ainda vou estar levando renda para a escola. Então eu vou pegar esse óleo que algumas pessoas despejam no ralo e vou levar até a escola onde meu filho estuda. E esse óleo vai ser vendido e esse dinheiro vai retornar para a escola. Entendeu? E aí aquelas mudanças pequenas de troca de luz, de lâmpada, pintura, tudo isso vai conseguir ser feito com essa renda. Caramba. Né? Então, na Américo Marco Antônio são 1.800 alunos. Você acha que 1.800 alunos conseguem produzir um número por mês de óleo suficiente? 1.800 famílias. E aí a gente deu a seguinte ideia: adote um vizinho, chame o seu vizinho. Você já passa para 3.600. Um vizinho que cada aluno chamar, são 3.600. Agora, se a gente conseguir entender, fazer com que o bairro entenda que isso está ajudando o meu bairro, está ajudando a minha escola, ele vai também começar a levar para a escola os olhos. E vai também começar a cuidar da escola. Ele vai começar a entender que a escola pertence ao bairro, que o bairro pertence à escola e que a escola é um local que tem que ser ocupado pelo bairro. Legal. E aí a escola vai começar a sentir, as pessoas vão começar a enxergar a escola como pertencente ao bairro e vão parar de depredar a escola. A gente vai criar um montão de gente que vai fiscalizar. Tão triste isso, né? Depredar a escola, né? Mas você só destrói o que você não reconhece como seu. Você não destrói o seu braço. Né? Você não destrói uma bicicleta que você tem. Você não destrói um carro que Aquele você tênis tem. que você comprou, Que você adora. Principalmente adolescente. O que você ama, você não destrói. Então, você não tem que brigar com quem destrói. Você tem que fazer com que ele ame aquele local que ele ocupa. A gente tem que começar a fazer com que as pessoas entendam a importância da escola. Porque a gente precisa socorrer as escolas do nosso município. A gente precisa ajudar. Você que está nos ouvindo e tem uma escola próxima de você, estadual, também municipal, pergunte: vocês estão precisando de alguma coisa? Posso ser voluntário nessa escola? Você pode ter certeza, praticamente todos vão falar que precisam. Então a gente precisa começar a cuidar da nossa cidade. Se a gente não cuidar da nossa cidade, se a gente não cuidar do que é nosso, quem vai cuidar? Então, a sociedade civil tem um poder gigantesco, só que está adormecido. A gente precisa começar urgentemente a cuidar do que é nosso. A gente precisa começar a entender que ou a gente cuida ou ninguém vai cuidar. Então, essas iniciativas que você mesmo está tendo de ajudar o projeto da Rede Social de Osasco, você já está ajudando a cidade de Osasco.
e com coisas que para você é simples. Então você pode ter certeza que ninguém para ajudar a cidade de Osasco precisa fazer muita coisa. São coisas simples. Você pegando um óleo usado e levando para uma escola para gerar renda na escola, você já está ajudando a cidade de Osasco. Você ainda tem a escola e perguntando o que essa escola precisa da sua ajuda, você já está ajudando a cidade de Osasco. Você não jogando lixo na rua, você já está ajudando a cidade de Osasco. Descartando lixo de forma correta, né? Sim, você já está ajudando a cidade de Osasco. Procurando a rede social de Osasco, os grupos de área, entrando nos grupos de área para descobrir o que acontece no seu bairro, você já está ajudando a cidade de Osasco. Porque é um grupo simples, é um grupo de WhatsApp. Não precisa fazer muita coisa. Nós fazemos reuniões. Se você pode participar, ótimo. Se não pode, acompanha o projeto pelo WhatsApp. E quando que acontecem as reuniões? Fala para o pessoal aí aonde, horário. Né? As reuniões da rede social de Osasco, a geral, acontece aqui no Cowork, Smart Place Cowork, toda última quinta-feira do mês, às 19 horas, né? Na rua Melvin Jones 143. Né? Então, você vai vir aqui para o centro de Osasco, perto do Floresta, vai encontrar um ambiente muito legal, de pessoas que gostam de colaborar com a cidade. Você está aqui, está um pouco triste, achando que não tem solução para a sua cidade, vem aqui descobrir esse número gigantesco de pessoas que estão fazendo a diferença na cidade. Só que a gente precisa aprender a se divulgar. O bem ainda não aprendeu a se divulgar. O mal por si só tem diversos programas na TV que ele se divulga. Agora o bem não aprendeu ainda a se divulgar. Né? Tem uma máxima que eu sempre escuto que fala: o que uma mão direita faz, a esquerda não pode fazer. Ok, legal. Só que a gente precisa aprender a divulgar o bem para que o bem contamine, né, positivamente mais pessoas. Não só o mal, né? Então o que acontece? Como que eu falo com as pessoas? Eu estou lá, doei uma cadeira de roda para uma pessoa que precisa. Eu não vou tirar foto do senhor na cadeira de roda, doente, porque isso é sensacionalismo. Agora, eu doei a cadeira de roda, a pessoa que foi buscar a cadeira de roda, eu vou lá e tiro uma foto com ela está saudável, está bem. Sempre na foto feliz, você está feliz porque está recebendo, que vai ajudar uma pessoa. Sempre quando você for tirar uma foto, você faça a seguinte pergunta: se eu estivesse naquela situação, eu gostaria que tirassem foto de mim? Se sim, tira. Se não, não tira. Não podemos tirar foto de criança também, que pode dar problema. Então, pelo bem não se divulgar, ele não sabe se divulgar. Então a gente precisa aprender a divulgar o bem. Como? Doei a cadeira de roda, tira a foto da pessoa que foi buscar, ou tira a foto da cadeira de roda e informa para onde essa cadeira de roda está indo. Cesta básica, remédio, tudo aquilo que a gente for doando, mostra: gente, estou fazendo bem aqui, indo para tal local, para que as pessoas entendam que é fácil praticar o bem. Doação de roupa, sempre tem alguma roupa em casa que eu posso estar doando para as pessoas. Né? Então faz isso, olhe no seu armário, né? Roupa parada não faz bem. Olha lá, se você já não usou durante 1 ano, 2 anos aquela roupa, doa essa roupa. Tem mais gente que vai estar usando feliz da vida essa roupa que está parada. Né? Então uma coisa muito legal que a gente precisa entender, que uma doação não é apenas uma doação. Quando eu dou algo para alguém, por exemplo, eu dou você não quer mais essa camiseta. Ao invés de comprar uma camiseta nova, eu vou pegar uma doação para mim. Quantos litros de água eu uso para fazer uma camiseta dessa? É muito. É muito. Então, quando eu dou uma roupa minha e a pessoa não compra uma roupa nova, eu estou ajudando o meio ambiente. Então, não é só doação porque a pessoa vai usar. Então, é uma cadeia que eu consigo ajudar positivamente. São muitos organismos que eu consigo ajudar. Então, quando eu dou e não compro uma roupa nova, eu estou ajudando o meio ambiente. Eu estou ajudando outra família. É uma ajuda assim, gigantesca. A pessoa não sabe o quanto ela está ajudando. Porque eu não estou criando algo novo. Tem lixo na cidade? Pra caramba. Entendeu? Se eu pego essa roupa e jogo no lixo, é um lixo a mais. E tem gente precisando. E tem gente precisando. Não gostei da minha roupa, vou jogar fora. Vira lixo. Ao invés de dar para uma pessoa, se eu jogar no lixo, eu vou estar com mais lixo para a cidade. Então a gente precisa diminuir isso. Inclusive, pessoal, aqui no Smart Place a gente virou um ponto de arrecadação de doações para o Lar do Socaba. Um projeto que a gente está encabeçando aqui. Se vocês tiverem qualquer tipo de doação, roupa, comida, enfim, qualquer coisa, pode trazer para a gente.
Na última quinta-feira do mês, na parte da manhã, a gente faz a entrega. Então na próxima quinta agora, e para entregar já conseguimos arrecadar bastante coisa, cara. Você já fazia isso antes, Danilo? Não! Por que você começou a fazer isso, Danilo? Então, cara, era assim, eu sempre tive vontade de ajudar, não sabia como. Então presta atenção você aí, presta atenção aí no depoimento do Danilo. Que eu acho que é um sentimento comum das pessoas de bem. Você quer ajudar, mas pô, como que eu vou conseguir, né? Todo ser humano nasceu para ajudar. Quem não ajuda é como se fosse um carro parado. E aí, o Antônio, aqui vou contar uma história rápida. O Antônio, que é um outro parceiro nosso, que ajuda bastante a rede social de Osasco. Um abraço aí pro Antônio Araújo. A gente está aqui por causa que ele que fez essa ponte. Ele é um coworker, né? Ele é um cara que faz parte aqui do nosso coworking. E aí, um dia eu aqui, mexendo as coisas ali no fundo, o Antônio chegou e entristecido com todo o projeto da rede social de Osasco e falou que estava sem lugar, sem a sede e tal. Acho que depois o Rafael até pode comentar melhor. E eu, de pronto, quando eu ouvi, entendi, não vou repetir, mas ele me falou o que era a rede social de Osasco, assim como o Rafael explicou. Falei, cara, vocês não querem trazer a sede da rede social de Osasco aqui para o coworking? Eu sei do espaço. É uma forma que eu encontrei de ajudar ali de pronto, né? Ele ligou pro Rafael, o Rafael falou, poxa, que legal, então vamos para lá. E eles vieram para cá. E à medida que eu fui me envolvendo com o projeto, fui entendendo mais, participando das reuniões. É muito importante participar das reuniões, né, Danilo? Sim, tem muita gente muito legal, são muitas histórias. É bem interessante. Convido a todos aí a virem participar pelo menos de uma reunião, não precisa estar em todas, mas enfim, sim, quando puder. É muito, muito importante e muito saudável. E aí eu fui me envolvendo mais, fui entendendo mais, despertou em mim essa vontade de querer ajudar mais. Então no mês passado a gente fez uma campanha de arrecadação de cachecóis, roupas também. E aí a gente foi lá no Largo do Sorocaba para entregar. E putz, aí me tocou muito. Foi muito impactante assim para mim. Quem não conhece também o Largo do Sorocaba, enfim, quiser ir lá conhecer. Daqui a 82 anos. 83 anos, cara. É muito tempo. Eu não acreditei, cara. O Largo do Sorocaba é mais antigo que Osasco. Sim. Inclusive o nome da rua Padre Vicente Melilo é o nome do primeiro presidente, que era o padre, primeiro presidente lá do Largo do Sorocaba. Sério? É. Eu não sabia. E aí lá na entrega, enfim, pude conhecer os idosos que estão por lá, a história deles, que é, enfim, né? Não vou me alongar nisso. E aí eu propus para eles se eles queriam que eu ajudasse, né? Se eu pudesse, enfim, arrecadar roupas, mantimento, enfim, né? Para ajudar eles. E eles adoraram a ideia, então a gente startou essa campanha. Tem um mês, né? Campanha não, um projeto, né? Que a gente virou aqui um ponto permanente de arrecadação. E a gente já conseguiu arrecadar bastante coisa. Na semana que vem eu vou entregar. Se vocês tiverem, enfim, qualquer coisa, né? Roupa, alimento, enfim, traz, porque lá é uma entidade filantrópica, né? Eles não recebem ajuda do segundo setor, nem do primeiro setor. É a sociedade mesmo, é o terceiro setor que ajuda ali. Eles vivem de doações. Então, é isso. Essa é uma das formas que eu encontrei de ajudar, né? Tanto a rede social quanto o Largo do Sorocaba. E eu estou muito feliz com isso. Então, você entra na rede, a rede entra em você. Né? Então, você entende que não há mais tempo a perder. Sim. A gente tem que ajudar. Né? E que quando você começa a ajudar, sua vida melhora. Né? Quando você cuida do Filho de Deus, Deus cuida de você. Então a gente precisa começar a entender que a gente... Sabia que um desempregado gera outro desempregado? Isso é estatística. Então ou a gente trabalha coletivamente por uma cidade melhor, ou não vai estar bom para ninguém. Então ou a gente vai ficar cada vez mais aumentando os muros das casas, né? Criando cada vez mais formas de se defender, e eu acho que não é esse o nosso propósito, né? Isso não mostra que a nossa sociedade não está saudável. Seria tão bom se não precisasse de muro, né? Eu sou contra muro também, mas a gente vai chegar um dia, se Deus quiser, nessa cidade, né, que tanta gente sonha. Esse é o propósito da rede social de Osasco, transformar a cidade de Osasco numa cidade muito melhor, né, com o apoio de todos. Né? Esse é um sonho coletivo, é um sonho, eu tenho certeza, que do primeiro, do segundo e do terceiro setor.
e trazer cada vez mais pessoas para esse sonho e fazer com que as pessoas sonhem junto com a gente. Só uma pergunta, Rafa, que é um dado que você sempre fala, assim, a cada R$1 investido... A cada R$1 investido em projetos sociais, ele retorna R$27 para a sociedade civil. Por que isso? Tem ideia desse número, pessoal? Então, imagina se a gente cada R$1 investido retorna 27. Então, cara, é muito. Se eu trago 1 milhão para a cidade em projetos sociais, ele retorna 27, cara. Milhões. Então, por que isso? Porque se eu invisto, por exemplo, vamos lá, o segundo setor, se eu invisto numa empresa, ela vai para investimentos. Se eu invisto no terceiro setor, ele vai para pessoas. E ele vai para o bairro. Porque todo o dinheiro que vai para o projeto social, ele é obrigado a gastar 100% do projeto dele. Se ele não gastar, o dinheiro retorna. Então, ele tem que gastar o dinheiro todo e, na maioria das vezes, ele gasta no seu entorno. E aí é aquela cadeia, né, cara, produtiva, porque se vai para lá, melhora a qualidade de vida das pessoas, as pessoas estão melhores, elas se sentem mais felizes, produzem mais. Sim. E isso torna. Sim. Pro segundo, pro primeiro setor, é óbvio, né? E pra gente, o terceiro setor é o início de tudo. Pra gente é o início. Se você quer ter uma cidade melhor, você precisa urgentemente investir no terceiro setor. Só que apenas a título de exemplo, não tem um partido político, né, que defenda a gente hoje, o terceiro setor. Se eles não defendem a gente, se a gente não existe para eles, fica difícil eles entenderem a gente. Então a gente precisa que o poder público, que os partidos políticos comecem a entender mais sobre o terceiro setor, para que sejam feitas legislações melhores para o terceiro setor, para que eles entendam que o terceiro setor é um setor que colabora com a sociedade civil e colabora com eles também. É uma ferramenta importantíssima que não está aqui para competir com o primeiro setor. A gente está aqui para colaborar com a cidade. Então, que o primeiro setor é muito bem-vindo. A gente precisa muito. O primeiro setor é o que mais tem estrutura. Só que a gente também precisa desenvolver o terceiro setor para que ele comece também a entender a importância dele, para que ele comece a se estruturar de uma forma melhor, para que ele comece a captar recursos. Ele precisa entender a importância dele. E não pode ficar dependendo também só do poder público. A gente precisa também que o segundo setor entenda a sua responsabilidade social. Toda marca, você vê que lá na Europa, quando as pessoas, principalmente na Alemanha, na hora de consumir, a pessoa pergunta: essa marca investe na minha cidade, investe no meu estado, ela tem responsabilidade social? Se sim, eu compro, se não, não compro. Porque não é só o lucro que pode mover uma cidade, não é só o lucro que pode mover uma empresa. É feito já estatisticamente o quanto uma empresa, quando ela investe em projetos sociais, a empresa melhora, o ambiente melhora, o convívio entre as pessoas melhora. Então, vale a pena investir no terceiro setor. Certo? Estamos aí há quanto tempo já, Danilo? Já passamos a meia hora? Já deu, hein? 42 minutos, 42 então. minutos. Vamos lá, então. Então, finalizando agora, tem alguma coisa para falar? Primeiro eu queria agradecer mais uma vez aí publicamente a todos, o Rafael e a toda a rede social de Osasco, porque tá me ajudando a ser uma pessoa melhor. É isso. Isso é importante, o sentimento que eu tenho. Isso é importante para mim. Importante para você, para sua família, para todo mundo, para a educação do seu filho, né? É isso que é legal, é uma cadeia, né? É o efeito, como eles dizem, efeito borboleta, né? Então tem muita coisa ruim acontecendo, mas tem muita coisa boa acontecendo. Vamos focar mais no que acontece de bom do que no que acontece de ruim. Sim. Vamos começar a mudar nosso olhar, vamos começar a focar no que acontece de bom, vamos começar a divulgar nas redes sociais. A sua rede social, ela divulga mais o bem ou mais o mal? A gente precisa começar a entender isso. Eu preciso divulgar mais o bem, preciso mais divulgar mais boas ideias, porque o mal ele deixa você doente. E o que o mal quer é paralisar você. O que o mal quer é fazer com que você pare de acreditar no próximo, pare de acreditar na sociedade, pare de acreditar nas pessoas. Esquece. Vamos divulgar mais o bem, vamos divulgar mais boas práticas e vamos fazer com que a nossa cidade não seja apenas uma cidade rica, mas uma cidade também colaborativa. E com isso, aos poucos, nós vamos atingindo a nossa grande meta, fazendo com